Maravilha. Secretaria de Saúde confirma reações adversas após a vacina da Coronavac em Maravilha. A Miriane vai explicar para a gente esta situação, não é mesmo? Exatamente, Omar. Estamos em contato agora com a secretária Miriane Sartori, está aí na corrida, do trabalho, o setor de saúde muito em evidência agora por conta desse trabalho intenso da vacinação, da espera por mais vacinas, por mais doses, e a secretária Miriane Sartori tira um tempinho agora para conversar conosco, atualizar esse cenário em mais um início de semana. Para a gente relembrar, tivemos há poucos dias a chegada da vacina aqui na cidade, primeiramente da Coronavac, 294 doses, depois o município recebeu mais doses, 180, mas da AstraZeneca. E, da mesma forma, começou a aplicação. Vamos saber agora da secretária se as doses já foram aplicadas na sua totalidade e como está essa situação das reações. Secretária Miriane, obrigado pela participação ao vivo aqui no Atualidades, começando essa semana, informando bem a nossa população nesse cenário tão importante aqui na nossa cidade, primeiramente sobre a vacina. Bom dia, secretária. Bom dia, Abi, bom dia, ouvintes. Então, Abi, a nossa esperança, vamos dizer assim, é a vacinação e iniciamos ela, estamos dando sequência agora nos grupos que são definidos, então, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde. Estamos aguardando essa semana manifesto de novas doses, teve algumas mudanças da primeira para a segunda aplicação e seguimos, então, buscando os grupos que agora estamos autorizados a vacinar. Todas as doses já foram aplicadas dessas que chegaram aqui na cidade, Miriane? Não, ainda não, Abi. A gente está vacinando agora o restante dos profissionais do hospital, porque primeiramente eram os profissionais da linha de frente, e aí agora foi estendido aos demais profissionais SUS, assim como os profissionais das unidades básicas de saúde. Então, depois que todos da linha de frente estão vacinados, estão os outros profissionais de saúde das unidades básicas e do hospital e também dos lares, Abi? Na primeira remessa era para já ter sido vacinados os profissionais que atendem os lares. Só que a gente não conseguiu porque tinha havido 80 doses e eram 85 só os idosos, Então, agora, nessa segunda dose, a gente vacina os profissionais dos lares também. Esse trabalho deve seguir até a sexta-feira ou antes? Até quarta, eu acredito, Abi, a gente daí vacina todos. E essa expectativa que a senhora comenta no início sobre a chegada de novas doses, secretária? Isso, e ampliação, Abi? A gente sabe que o nosso maior grupo de risco são os idosos, Então a gente também tem essa ansiedade, assim como eles, de começar a vacinar esses grupos de risco, As pessoas com comorbidades, os acamados, Então a gente tem essa ansiedade, sim, das novas doses de ser liberado para novos grupos, É possível traçar uma expectativa nessa situação de vacinar o grupo prioritário e iniciar a vacinação para quem não é prioritário? Tem como a gente ter uma ideia, secretária, de quantas pessoas estariam dentro desse grupo aqui em Maravilha até a vacinação para a população em geral? Como vocês pensam isso? Então, Abi, os nossos profissionais de saúde cadastrados são 655 profissionais, Então, veio no primeiro lote as 294 vacinas, dessas 294, 80 foram para os lares idosos, Então, já, diminui ali, a gente já ficou com 214 e agora são mais 180 doses, então foram 394. Ainda assim, a gente não consegue, falta mais de 260 para nós vacinar todos os profissionais. Quando nós conseguimos vacinar todos os profissionais, a gente acredita que daí começa a ser enviado para os idosos, E aí o Estado nos disse que essa semana vem novas doses. Porém, a gente tem que aguardar agora para ver se essas novas doses são a segunda dose de quem aplicou na primeira etapa ou se são para ampliação de grupo, Uhum. Em relação a essas pessoas que foram vacinadas, que estão vacinadas neste momento e as reações adversas, secretária, quantas pessoas apresentaram essa situação e como vocês estão monitorando isso? Então, Abi, não foram muitas pessoas, Foi um número pequeno, mas a gente teve pessoas com dor no corpo, com diarreia, com vômito, Mas, assim, 2 dias de sintomas, a gente notifica o estado, coloca como lição diversa, até para ser estudado, ver se é comum ou não,
E aí, mas depois eles passam bem, seguem bem depois disso. É o primeiro momento, vamos assim dizer. Lembro, né, Abi, que como todas as vacinas, elas têm o risco de ter alguma reação, né? Se você pegar desde as nossas crianças, uma grande maioria de vacina causa febre, né? Então, são reações, algumas delas que a gente já até esperava. Mas são de um dia, 2, e no outro dia já está bem, né? Bacana. Secretário, nós temos uma dúvida aqui, até o Gilmar está comigo aqui para a gente tirar essa dúvida em relação ao cenário, né, Gilmar, do atendimento para a Covid-19, porque apesar da vacina, né, a gente continua com as restrições, com essa dificuldade de contato, enfim, os atendimentos estão normais apesar da vacina, né? É verdade. Secretária Emiliane, bom dia. Com relação ao atendimento na sala de triagem, gostaria de saber da secretária, esse atendimento, então, ele é feito num local separado do posto de saúde, né? Então, as pessoas que têm sintomas, né, que estão suspeitando de que podem ter o coronavírus, eles vão até a sala de triagem. Mas a pergunta é com relação ao teste, né, para a Covid, que é feito na Secretaria de Saúde, junto à Secretaria de Saúde do centro, ao posto de saúde do centro. E esse exame ele é feito não no mesmo dia da triagem, né? Então você faz a triagem, você é atendido por um médico profissional ali e o médico então marca esse exame para 1, 2 dias depois. Caso você não tenha dado negativo, por exemplo, o teste, você não tenha o coronavírus, você volta para falar com o médico, né? Um novo atendimento é agendado ali e você muitas vezes é liberado se você não tem sintomas. Mas a pergunta é, por que não é feito, secretária, esse exame no mesmo dia da triagem, né? Porque até demora esse atendimento, são muitas pessoas passando por ali. Porque se fosse no mesmo dia da triagem, constatando que não seria o caso de coronavírus, o médico já poderia encaminhar para um outro profissional ou até mesmo tratar já do problema apresentado pelo paciente. Por que eu estou dizendo isso? Isso causa muitos transtornos para, principalmente o empregador, porque toda a família ela fica em isolamento. Então, muitas pessoas têm que deixar de trabalhar justamente porque ali tem um membro da família que está com os sintomas. Então, isso causa muitos transtornos para o empregador, para as empresas que têm que se adequar repentinamente, né, de uma situação dessas. Se há algum protocolo, secretária, para que o teste de Covid não seja feito no mesmo dia da triagem? Essa é a pergunta. Então, bom dia, Gilmar, né? Então, desde o começo, o município segue os protocolos do governo estadual e do Ministério da Saúde, né? E aí eu vou te citar alguns exemplos do porquê não dá. Você tem que fazer o exame certinho, tem vários tipos de exame. Primeiro, começando, tem o PCR, o antígeno e o teste rápido, tá? O antígeno e o teste rápido, os dois, o resultado sai na hora. O PCR é o único que não sai na hora. E agora tem mais outros tipos de exame ainda na rede privada, tá? No SUS, a gente trabalha com esses 3 que eu citei anteriormente. Se você não fizer contabilizando certinho os dias de sintoma, a chance de falso negativo ela triplica. Assim mesmo, fazendo o teste, quem está com sintomas muitas vezes não pode ser liberado, porque os testes eles não são 100% confiáveis e eles têm um alto índice de falso negativo. Eles são 86% geralmente somente confiáveis, né? Então, se você o dia da coleta ainda fica com mais chance ainda de errar esse resultado. Então, você veio hoje com um dia de sintomas, eu te faço um antígeno, ele vai dar negativo, te libero para trabalhar, lá no 5º dia você vai dar positivo, você ficou 4, 5 dias transmitindo a doença, né? Então, por isso, os médicos, eles precisam, a enfermagem precisa contabilizar certinho os dias para não pôr ninguém em risco e testar no dia correto. Claro que a gente sempre preza, né, para que a saúde de cada paciente, né, de cada cidadão, é o que importa, né? Mas acontece realmente, né, a triagem ser num dia e o exame no outro dia, você pode estar liberado, porque passa pela consulta médica, o médico pode te liberar novamente para as atividades. E muitas vezes todos os membros da família acabam ficando em isolamento. É claro que a gente quer a saúde de todos, né? Mas era essa a dúvida mesmo. Então tem essa situação e o porquê o teste não é feito na hora, né? E muitas vezes a pessoa
pode ser liberada 2, 3 dias depois do teste. Muito obrigado pela resposta aí, por falar para a gente, né, esclarecer essa situação, viu, secretária? Obrigada, imagina, qualquer dúvida a gente fica bem à disposição sempre para tirar as dúvidas. Secretária, aproveitando essa situação, esse cenário que traz o Gilmar, como está o atendimento, o protocolo, onde e principalmente a orientação para as pessoas em caso de algum sintoma, né? Isso, sabe assim, ó, a gente pede para as pessoas mesmo, muitas vezes eu acordei, eu estava ontem ruim, hoje eu não quero me isolar, eu vou fazer um teste particular, deu negativo. Pessoal, quem está com sintomas, vem para a triagem, porque o risco de estar fazendo transmissão é muito grande, né? Então, eu entendo quem está trabalhando, também não gostaria de ficar em casa, né? Mas a gente precisa ter o cuidado para não estar passando. E aí, eu tenho muita coisa, sabe, assim, ó, a pessoa, ela pega, passa bem, mas ela transmite para quem tem alguma doença e aí, infelizmente, os resultados não estão sendo bons, né? Então, tá com sintomas, eu sei que é difícil, principalmente para a parte do empresariado, né? Mas é um risco que tem de passar para os outros colaboradores e para a população em geral. Secretário, obrigado pela resposta, pela conversa, atualizando esse cenário aqui na Rádio Líder nesse começo de semana e um bom trabalho para vocês na aplicação dessas doses que ainda restam da vacina contra a Covid. Obrigada a você, Abi. A gente está, né, ansioso, então, para poder vacinar o máximo possível de pessoas, mas as pessoas precisam ter consciência de que é um processo lento, que não é porque eu vacinei que eu já posso andar sem máscara, que eu não preciso me cuidar, né, que a gente precisa ter todos os cuidados sempre. Bacana, obrigado então. Conversamos com a secretária de Saúde aqui do município de Maravilha, Miriane Sartori, atualizando esse cenário da vacina e também dos protocolos para o coronavírus. Vamos atualizar os números, então, dado da última sexta-feira. O boletim do coronavírus hoje à tarde será atualizado. No fim do dia, a Secretaria de Saúde atualiza os dados depois do fim de semana. Mas, na sexta-feira, o número confirmado total de casos de coronavírus aqui na cidade, 1.839. E na sexta-feira, a cidade tinha 41 casos ativos da doença. Internados 4 pessoas e 67 monitorados. Ainda, infelizmente, o nosso índice de mortes é de 23 pessoas nesse período de pandemia. Então, como disse a secretária, né, Gilmar, ainda cabe e precisamos dos cuidados, seguir os protocolos até tudo isso terminar. A gente percebe um desleixo, né, que está acontecendo aí por parte de muitas pessoas, que é exatamente, né, você vê alguém que não está usando máscara na rua, tu pensa que não precisa usar também, né? E está acontecendo bastante isso, aglomerações, as pessoas, enfim. Vamos tomar um pouquinho de cuidado para que daqui a pouco a gente não acabe se assustando com o número de pessoas infectadas pelo vírus, né? E causando tantos transtornos, né? Que a gente já passou por tanta coisa no ano passado e para que não se repita, a gente precisa continuar tendo esses cuidados básicos e necessários. Exatamente. Como disse a Miriane, qualquer sintoma, triagem, né? Triagem. Olha só, Abi, falamos agora sobre a falta de água, linha Nova Concórdia, o Adriano está dizendo que por lá também está faltando água. Nós vamos entrar em contato, então, com os responsáveis da Casan para saber, né? Então, já não é mais um problema localizado num bairro ou no outro, né? Temos informações aqui dos nossos ouvintes dando conta que falta água em bairros, no centro da cidade e também no interior. 10 horas e 27 minutos, agora o Minuto Alimentação Saudável. 25% de proteínas, um nutriente que exerce muitas funções no corpo. O ideal é que sejam divididas entre proteínas vegetais e animais.